Estamos voltando, meus amigos. Vamos lá, hein? Agora é o sprint final, hein? Só que tá entrando, 2, 3 minutinhos. Vamos lá, turma. Maravilha. Ó, tem alguém no chazinho aí, hein? É isso aí. Dois, 3 minutinhos até todo mundo acessar aqui e a gente vai embalar, né, para o nosso encaminhamento. Certo? Temos um bom quórum, um bom número de participantes hoje. Já tivemos mais, hein? Na véspera da prova ali, nós tivemos casa cheia. Hoje não foi como em outras ocasiões, né? Faz parte, né, pessoal? Todos com dificuldades, com situações, com conexão. E é isso aí, pessoal. É isso aí. Deixo mais 2 minutinhos rapidamente para todo mundo acessar o segundo link. E estamos aí. Muito bem. Tudo certo da prova, meus amigos? Tudo ok, né? Se tiver alguma situação, pode colocar aí que a gente vai responder, pode chamar depois no individual ali, se for o caso, né? No WhatsApp particular e a gente vai conversando. Muito bem, meus amigos. Vamos ver aqui, né? Enquanto alguns vão entrando ainda. Tínhamos muito mais participantes. O pessoal vai conectando. Justamente numa noite chuvosa, que às vezes é mais complicado aí, né? Sinal de conexão, a internet acaba caindo. E é assim que funciona, né? Muito bem. Vamos lá, amigos. Vamos ver aqui o nosso slide de hoje. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Ok. Vamos ver aqui. Desde o início. Ainda temos alguns colegas que estão entrando. Esses dias o governador estava fazendo uma transmissão também online e deu pau, deu pane geral. Às vezes acontece, né? Às vezes o slide não vai como se gostaria, né? Muito bem. Vamos ver aqui se vai no apresentação dos slides. Aí, garoto, no começo. Muito bem, pessoal. Se tem mais alguém aí entrando. Tá todo mundo vendo aí, né, meus amigos? Tudo certinho aí, né? Tudo bem. Vamos ver aqui. Ok, obrigado aí pelo retorno de vocês. Alguns ainda estão acessando, né? E assim vai, né? Vamos com a tecnologia ao nosso lado. Vou ver aqui no chat se teve algum chamado. Não estava abrindo aqui. Ok. Bem, meus amigos, a nossa última parte do conteúdo, nossa última parte da nossa aula de hoje, né? Que são os aspectos da oralidade, né, que a gente tem trabalhado, vimos na aula antes da prova, é uma continuidade do conteúdo. Eu dizia para vocês, quem prestou atenção, quem acompanhou atentamente essa última aula antes da nossa prova, grau B, né? Vocês viram que eu dizia a vocês que nós falaríamos, teríamos, né, uma atividade do falar em público.
é uma continuidade da oralidade. Obrigado pelos feedbacks ali, Fernanda, né, a Tayla, o pessoal que está respondendo, enquanto alguns colegas ainda estão entrando. Observe os microfones, que agora fica mais difícil para eu controlar aqui, né, para que eu controle, pois estou com o slide aberto. Né? Então, lembrando, vamos aqui, pessoal, vamos dar um ganho para a gente finalizar a nossa atividade de hoje, reta final. Então, a oralidade, aí eu posso fazer pequenas interrupções para que outros acessem a nossa sala. Né? Só que nós vimos, né, oralidade, a prática do uso da língua através da produção sonora, isso aqui vocês viram antes da nossa prova grau B, né? Vocês viram, nós trabalhamos essa questão. Né? E aí a oralidade está incluso, então, a fala, né? E acompanham, né? Normalmente acompanham gestos, a expressão facial, os movimentos corporais, entre outros. A oralidade está associada à linguagem. Qualquer meio de comunicar ideias, sentimentos com sinais sonoros, principalmente, tem a ver com a oralidade. E aí, vamos lá para o nosso próximo slide. Enquanto ainda há colegas entrando na nossa sala, vou colocar para o lado aqui. Muito bem. E a produção sonora? Produção sonora. E nós temos uma imagem da comunicação, que vocês já sabem, a transmissão de uma mensagem que ocorre por duas ou mais pessoas. Comunicar-se bem é ter a habilidade de transmitir uma mensagem clara. Vocês já sabem disso, nós já vimos isso na nossa disciplina. E a oralidade é uma maneira que pode ajudar na transmissão de uma mensagem clara. Emissor, receptor, mensagem, através de um canal, de um meio, e lá no final nós vamos ter, então, o feedback. Muito bem. E aqui eu quero trazer alguns números para vocês. Vocês sabiam que, dentro dessa comunicação, a maior parte está relacionada com a oralidade? Pois é. 7% a palavra, 38% tom de voz, e isso representa, então, 45% a oralidade. 55% trata-se da comunicação não verbal, que é aquela onde não há a voz, onde não há a oralidade. Então, isso aqui é um elemento importante dentro da comunicação, né? Vocês saberem essa divisão de porcentagem aqui. Estimam-se estudos que essa é a divisão quando falamos, então, da questão da comunicação. Muito bem. Vocês sabiam, e aí nós vamos chegar no falar em público, né? Comunicação verbal, oralidade, isso tem a ver com medo. Observem, por gentileza, pessoal, talvez tenha alguém aqui, acho que alguém entrou agora, já deixei o microfone no mudo aqui para não interferir. Bem, os maiores medos da humanidade, 41% falar em público. Quando eu entrei nesse assunto com vocês, vocês diziam realmente do receio do falar em público. E isso é normal, 41% das pessoas têm o receio. Depois vem outros medos, medo de altura, 32%, de insetos, 22%. Essa porcentagem de insetos aumentou aqui com o gafanhoto agora, viu? Aumentou a porcentagem, com certeza. Mas brincadeiras à parte, né? Problemas financeiros, águas profundas, né? O medo da morte. Inclusive, o falar em público tem uma porcentagem maior do que o medo de falecer. Estimam-se também estudos, e assim prossegue, dos medos da humanidade. Vamos encarar? Vamos encarar, né, o medo de falar em público. Muito bem. Talvez alguém tenha chamado aqui no chat, mas não entrou.
Daqui a pouco aparece aqui a janela. Há uma explicação, né? Há uma explicação biológica para esse sentimento, né? Expor-se a um público, tornar-se o objeto da atenção de outras pessoas, muitas vezes desconhecidas, é uma situação que relembra conflitos, inclusive conflitos que podem ser, né, um conflito interno, né, de cada um ter que encarar uma plateia. Muito bem. É fácil para quem fala em público? Também não, até mesmo para artistas, professores, pregadores, políticos que, por profissão, têm habitualmente que atuar diante de plateias. Até o professor, que vai falar em público, né, que tem a capacidade do improviso, do diálogo com vocês, mas que não é uma tarefa simples, não. E por que não é uma tarefa simples? Porque requer uma preparação. E qual é o caminho para combater o medo? Né? Conhecer o assunto com profundidade, como nós vimos em atividade anterior, antes da nossa prova, organizar a sequência da sua apresentação, dividir a tua exposição por etapas, aproveitar todas as oportunidades. Atenção, atenção, pessoal. Nós teríamos na nossa disciplina uma atividade de grupo que seria realizada caso estivéssemos em atividades presenciais, em aulas presenciais, e vocês falariam para os colegas, mas não foi possível. Então, toda vez que o professor propõe uma atividade em grupo, vocês têm que apresentar na frente da turma, não é porque o professor quer constranger um ou outro, é porque o professor quer buscar o treinamento, né? Encarem como uma oportunidade para treinar, né? Para que vocês possam quebrar o nervosismo, né? Primeiro momento, há um nervosismo natural de todos. Aos poucos, esse nervosismo ele vai diminuir, não é mesmo? As palavras desse momento vão sumindo, diz aqui a colega, lembrando. E é isso aí. O início é mais complicado. Muito bem, aproveitem as oportunidades quando alguém falar de uma tarefa em grupo, não é mesmo? Alguns ficam mais nervosos se começam a falar mais rápido, né? Também está lembrando a colega aqui. É verdade. Vamos adiante, vamos adiante. Problemas. Olha essa imagem, olha a imagem desse slide aqui. Ó. Isso aqui vocês vão se identificar com essa imagem aqui da pessoa lá, né? Apavorada. Problemas do falar em público. Não saber ordenar o pensamento, não saber iniciar, desenvolver e concluir a apresentação. Ninguém sabe nascendo, né? Ou ninguém nasce sabendo, me confundi aqui, ninguém nasce sabendo como ter um roteiro, né? Com início, desenvolvimento, conclusão. O mesmo vale para um texto, né? Que nós já vimos aqui. Então, a prática vai levar a isso. Em situações entram diretamente no assunto central sem conquistar a plateia. Né? Como é que tu vai conquistar a plateia? Tu vai fazer uma piadinha? Não, tu vai quebrar o gelo, tu vai interagindo, tu vai vendo como é que está a plateia. Alguns passam de uma etapa para outra sem nenhum critério. Na hora de encerrar, voltam para o início e depois repetem argumentos e até enfraquecem pelo excesso de repetição. Claro, o professor ele repete porque ele quer frisar alguns conteúdos para todos vocês. É por isso que acontece repetição, ok? E no falar em público, em alguns momentos, vai acontecer essa repetição, mas tudo que é em demasia não é bem-vindo. Muito bem. Como resolver? Como resolver? Improviso. Ninguém sabe. Ninguém já nasce sabendo o improviso. O que é um improviso? O que é um improviso? Né? Eu que trabalho com rádio, né, há 17 anos, aprendi a lidar com o improviso. As pessoas que
tem que lidar com o ao vivo, né? Com o de uma hora para outra, né? Então, o improviso, ele, dependendo da nossa profissão, a nossa trajetória, vai ser fundamental. Quem é vendedor vai ter que saber lidar com o improviso. O que é o improvisar? Fazer, inventar, preparar às pressas. Aqui está o conceito, né? Sem preparação, de repente. A capacidade de improvisar vai acompanhar qualquer pessoa. Improviso é sinônimo de planejamento. Não esqueçam disso. Muito bem. Ainda o improviso. A pauta, né? Ou seja, o assunto que eu vou falar para o meu público ter o maior número de informações possíveis vai me ajudar naturalmente na apresentação, né? Conhecimento do assunto, visão global, controle emocional. É importante ter o controle emocional. Às vezes a plateia pode ter uma reação diferente. O plano B, saber lidar com o elemento surpresa, né? Caiu a internet, faltou luz, né? O vídeo não rodou, tu tem que ter uma preparação, né? Vai ser na fala, na oralidade, o falar em público, né? Carisma, credibilidade e a própria ética fazem parte daqueles bons profissionais que sabem improvisar, não é uma regra exata, mas acompanham geralmente esses profissionais. Planejamento. As pessoas têm que confiar em você antes de acreditar em suas ideias. Você só consegue convencer as pessoas daquilo que você acredita. Quanto mais você acreditar em si, mais fácil será fazer com que as pessoas acreditem em você. Ah, professor, isso é uma coisa óbvia, mas isso é uma coisa que está alinhada na apresentação do público. Além do planejamento, tu tens que acreditar no que tu fez, né? No que tu vai defender lá na frente. Senão não vai adiantar nada, né? Pelo tipo de evento, é possível saber também quais são as pessoas que vão estar presentes e quais os prováveis assuntos abordados, ou a provável linha seguida por determinado profissional. Vou dar um exemplo para vocês, né? Numa entrevista, um político vai dar uma entrevista, uma assessoria de imprensa organizada já sabe quais são os jornalistas que estarão lá naquela entrevista, qual a linha de cada jornalista, se tem o mais polêmico, o menos polêmico, qual a tendência de pergunta que esse ou aquele vai fazer, para preparar melhor o político. Isso é um exemplo claro de improviso. Então, uma outra situação, o que é o plano B? Alguém vai fazer uma pergunta de alguma situação que a gente não manja, alguma situação às vezes mais técnica. É possível fazer um paralelo com outro assunto, ligando com esse assunto. Um paralelo com outro assunto semelhante a esse. Vamos tentar imaginar um exemplo aqui, né? Alguém vai te perguntar uma fórmula química de algum assunto. Tu não vai saber a fórmula química, mas pode ser que tu saibas explicar, né, como funciona o fenômeno químico. Então, tu vais ter o plano B, mas tu não vai saber a fórmula química, né? Meio óbvio, mas é uma situação que está aí. Etapas para falar bem em público. Uma introdução correta, daqui a pouco uma frase de impacto, uma pequena história. É o quebra-gelo, é aquilo que eu já disse para vocês antes. Preparar o assunto de forma conveniente, aplicar tudo o que foi preparado e chegar depois na conclusão. Tudo o que foi preparado, atenção para aqueles aí preguiçosos na hora da escrita, que não tinham grandes argumentações, que preferiam não escrever muito, e não é a questão da quantidade, mas sim defender com argumentos, é uma etapa importantíssima, né? É a etapa da aplicação. É tu argumentar e tu defender a tua tese da mensagem que tu quer passar para o público que tu estás falando, né? Então, essa é uma etapa realmente importantíssima.
Cuidados necessários, né? Ali está, né, o cidadão falando em público. Entusiasmo demais, né? É importante manter sempre o equilíbrio. O comportamento frio, insensível, apático, não soa bem para quem está te assistindo, né? Lembrem, quando o professor fala em soa, a diferença do suar, que é o suor, né? O suor faz atividade física, eu estou suando, né? E o soar é o sino que soa, né? É apenas para lembrar a todos vocês a diferença. É uma questão meio lógica, mas a gente acaba lembrando. Então, quando a gente fala que não soa bem, não leva a impressão boa do ser uma pessoa apática. Uma linguagem vulgar, palavrões, um vocabulário mais técnico. Não desesperar e entrar em pânico se der um branco. Lembrem que eu disse ali a vocês, né? Ligar com algum outro assunto, como a fórmula química. Daqui a pouco vocês fizeram uma introdução não muito interessante na hora de uma colocação e o público tem um questionamento, a plateia tem um questionamento ou achou estranha aquela colocação e vocês perceberam que erraram e não era aquilo que vocês queriam dizer. Vocês podem, na hora, né, ligar com outro assunto e até corrigir essa expressão. E aqui o professor está trazendo um exemplo para vocês, né? Na verdade, o que eu quis dizer é, né, dar uma corrigida, uma incrementada para não ficar numa situação, às vezes, até equivocada na apresentação. Toda vez que falar de um tema, né, algum colega ainda está acessando a sala, eu achei que tinha dado uma pane aqui, mas tudo certo, meus amigos, tudo tranquilo. Vamos lá aqui na nossa reta final. Toda vez que falar de um tema, cuidado para não exagerar e deixar o tema ser mais importante do que a mensagem principal. Geralmente, se alguém vai falar em público, ele quer levar uma mensagem, em linhas gerais, é uma mensagem para quem está ali assistindo. Então, as pessoas têm que sair com uma reflexão, cada uma vai sair com uma reflexão. Mas digamos que exista uma mensagem que seja aquela mensagem geral. Depois de toda a apresentação feita, a mensagem geral é esta, ou se pressupõe que te trará a reflexão sobre este caminho. Então, a mensagem é muito mais importante que o tema. Ok? Muito bem. Segurança, foco, este é o caminho. E que a fórmula licor, né? L, linguagem fácil de entender. I, ilustrações. C, concentrar o assunto nos pontos-chave. O, organizar os pensamentos. E a R, letra R, resumir. Né? Não ser muito curto, mas também não ser muito longo. Essa é a fórmula da apresentação. Fórmula licor. Não é para beber o licor, nem durante a aula. É para lembrar dessa forma. Linguagem fácil de entender, ilustrações, concentrar o assunto nos pontos-chave, organizar os pensamentos, resumir. Segurança, foco, este é o caminho. O gesto, nós estamos falando de oralidade, o gesto prende a atenção e dá amplitude à fala. Experimente, qual é a dica? Experimente ficar durante alguns minutos falando em frente a um espelho sem fazer nenhum gesto. Depois, faça o mesmo exercício com o mesmo conteúdo e com os gestos. Isso é um belo treinamento, pessoal. É um belo treinamento, né, que vocês vão ter a possibilidade de desenvolver. Né? Quando vocês querem treinar uma careta para uma criança, né, vocês não ficam, às vezes, no espelho, né, treinando, e vai desenvolvendo. Então,
o gesto, né, a fala, acompanhando a oralidade, é o mesmo raciocínio. Né? Quer dizer, a comunicação não verbal é fundamental. E aí, quando tu vai acrescentando o gesto na tua oralidade, né, tu vais te sentir mais natural, o teu desempenho tende a ser melhor. Tá bem? E assim, colocar um pouco mais de energia na maneira de se expressar. É claro que tu vai aumentar um pouco o volume da voz para demonstrar o teu envolvimento e interesse pelo assunto em alguns momentos, mas tu vai ter sim o equilíbrio, o equilíbrio. Às vezes tu não vai nem precisar aumentar o volume, mas uma entonação chama a atenção, por exemplo, do cara que está na plateia, né, dormindo, por exemplo, né? Então tu dá uma entonação, daqui a pouco tu dá um susto no cara que tu imagina que ele esteja lá te assistindo. Tu não estás falando para as paredes. Né? Tornar os gestos e a sua fisionomia expressivos, corresponder ao maior volume da voz e obter harmonia. É isso que eu dizia para vocês. Equilibrar a voz com gestos, com a fisionomia. Procure deixar as pausas mais acentuadas para que os ouvintes percebam a importância das informações. Então, se há uma palavra-chave dentro daquele slide numa apresentação, tu vai fazer uma pausa e daqui a pouco tu vai dar uma entonação para chamar a atenção do público. E assim, a chance do público que está te assistindo refletir sobre isto é muito maior. E se a chance do público refletir sobre isso, significa que a comunicação está próxima de ser exitosa, né, de atingir o público. Então, meus amigos, explorar as melhores habilidades. E assim nós estamos evoluindo no falar em público. A melhor postura. Lembrem que eu dizia aqui, ó, olha a quarta opção, não cruze os braços, mantenha um semblante sincronizado com o assunto. Então, cruzar os braços não soa bem, né? Pode dar a impressão que tu estás com desleixo para a tua plateia, tu estás com ar de superioridade. Né? Então, aqui, ó, ao falar em pé, busque uma postura ereta, distribua o peso do corpo sobre as suas pernas. Ah, professor, isso é uma coisa óbvia, mas está dentro da comunicação. Faz parte da melhor postura, né? Não elevar demais o tórax e a cabeça para evitar passar uma imagem de arrogância. Né? Tô falando assim. Né? Então, falar na linha que as pessoas estão te assistindo. Se for algo alegre, naturalmente que tu vai sorrir. Né? Se tu vai falar sentado, mantenha o tórax ereto, né? Não fica assim, né? Atirado. Deixe as mãos sobre a mesa, mesmo que não haja objetos para manusear. Muito bem. Falar em público, oralidade, a melhor postura, o uso do microfone. Né? Tem gente que acha que o microfone é que nem aquela piada, né? Olha, o pai apresenta a enxada para o filho acha que é um jacaré e foge, né? Não quer a enxada, né? Porque não quer trabalhar. Tem gente que olha o microfone e dispara correndo, socorro, microfone, calma. Né? Então, antes de iniciar a fala, verifique se o microfone está ligado. Não use o microfone muito alto para não cobrir o seu rosto. Vocês observem na televisão o microfone não fica aqui em cima, né? Tem uma distância, né? 4 dedos ali, 10 centímetros abaixo da boca, né? Que é para o telespectador ter a visão, né, da pessoa que vai passar a mensagem e o microfone não encubra o rosto e que a oralidade possa chegar mais clara às pessoas, juntando, né, o aspecto visual com o aspecto da fala. E o principal, né, ao concluir a apresentação, desligue imediatamente o microfone. E ao final, o que se espera ao final?
êxito na apresentação. Que as pessoas presentes tenham aproveitado o momento e compreendido a mensagem. Que o palestrante que apresentou fique disponível mais alguns instantes para atender o público individualmente. Se existiu êxito, a comunicação funcionou. É isso aí, meus amigos. Esse é o caminho. Esse é o segredo, se é que existe algum segredo sobre os aspectos da oralidade e que o professor está compartilhando com vocês no nosso último conteúdo da nossa disciplina, aspectos da oralidade, e que o professor falou a vocês que traria uma aula específica para abordar um pouco mais do falar em público, para mostrar a vocês que há um caminho. Eu sempre digo que a comunicação não é uma ciência exata, não é uma regra exata, mas que há caminhos, há alternativas para melhor lidar com a comunicação. E algumas dessas iniciativas que vocês viram nesses slides estão neste livro, que esse livro aqui me acompanha e que ele chama-se Fale Sem Medo, Fale Sem Medo. Eu já mostrei para vocês em outra aula. Fale Sem Medo. Aqui tem muitas dicas, dicas práticas para apresentações de sucesso. Você vai folheando aqui o livro, tipos de ouvintes, a conclusão, o desenvolvimento, a participação da plateia. Olha, é muito bacana esse livro, as boas-vindas numa apresentação. Tá? Esse livro aqui é do Sérgio Stock. Tá? O Sérgio Stock é um jornalista da Bandeirantes, já trabalhou na RBS TV. E esse livro aqui, ele é bem legal, tá, pessoal? Então, essa é uma dica para vocês, tá? Familiarização com os equipamentos, aí eu falava do microfone ali também, onde pôr as mãos, o caminhar na frente da plateia, não passar na frente da tela, televisor ou projetor, está escrito aqui, né? Isso aí é uma questão que poderia estar no slide ali, mas aqui também consta, né? E é isso, meus amigos, né? O gesto, olha, esse livro aqui é muito legal, tá? Fale Sem Medo. Fale Sem Medo, muito legal. É uma dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta no nosso fechamento da nossa aula online? Alguém gostaria de fazer uma consideração? Se nós tivéssemos aula presencial, vocês iam ter que fazer uma apresentação, iam falar em público. E aí, barbado ou não? Não é barbada. Meus amigos. Não é fácil, viu? É um grande desafio, mas há caminhos. Há caminhos. E tudo que nós procuramos fazer nessa disciplina foi mostrar para vocês estes caminhos. Essa estrada de o quanto a comunicação é importante na vida de vocês, no dia a dia, na empresa de vocês, e que em algum momento vocês vão falar em público, ou é na família, ou é no discurso do aniversário, na hora de cortar o bolo. Agora é só virtual, agora é distanciamento, ou na frente da turma na sala de aula, ou apresentar uma estratégia dentro da empresa de vocês vão ter que falar em público. Por isso, essas dicas aqui. Na formatura também. É isso aí, Samara, boa lembrança. Na formatura, alguém vai ser orador aí, né? Quem, já tem um candidato aí ou não? Meu Deus, morro de medo.
É isso aí, meus amigos. Olha, muita calma, tá? Muita calma nessa hora. Nós estamos finalizando a nossa aula, um pouco extensa hoje, né? Mas aproveitamos bem o nosso tempo. Falamos da prova, falamos do nosso encaminhamento de conteúdo. Olha, pessoal, quem não fez algum trabalho, repito, a hora é essa. A prova todo mundo fez aí, né? 99,9% fez a prova. Então, é bem tranquilo. É a reta final, pessoal, tá? Então, o meu agradecimento, mais uma vez, ao empenho de todos, a parceria, em meio a esse cenário que a gente está enfrentando. A gente está quase terminando aqui a disciplina. Quem quiser algum esclarecimento a mais da prova, pode me chamar no particular. A gente vai conversando, né? A nossa aula hoje vai ficar hospedada ali no Moodle. E eu vou, inclusive, eu vou colocar uma tarefa lá no Moodle, que é o que eu já falei aqui, né? Como vai ser, então, a nossa última aula, a próxima, a tarefa é vocês elencarem os aspectos positivos e negativos da comunicação na reta final da nossa disciplina, né? Os aspectos positivos e negativos da educação online, vocês já responderam a pesquisa lá, nós já sabemos quais são os aspectos, né? Tudo que nós estamos enfrentando. Mas a ideia é que vocês anotem, pega o bloquinho, anota. Olha, os aspectos positivos e negativos da comunicação que nós vimos nessa disciplina. O que foi bom, o que foi ruim, o que eu pude melhorar na minha vida, o que eu apliquei na minha empresa ou na minha casa. Eu gostaria muito que vocês fizessem isso, tá? E nós vamos conversar, hein? A nossa última aula vai ser muito mais uma conversa, recados finais das avaliações, né? Com certeza. E é por aí. Essa é a nossa linha da nossa disciplina, né? Quem não fez a rematrícula, por favor, façam. Não desistam. Sigam nessa caminhada, porque vocês vão lembrar disso lá na frente, né? Eu vou lembrar, vocês vão lembrar dessa caminhada acadêmica que só tem a agregar para todos nós. Tá bem, meus amigos? Muito obrigado mais uma vez por tudo, pela parceria de vocês, pela paciência. Juntos nós somos mais fortes, né? É isso aí. Uma boa noite, um grande abraço, fiquem bem, se cuidem. E vamos lá, né, pessoal? É isso aí. Falta muito pouco. Está sendo uma grande honra aí nós estamos aqui juntos. Tudo de bom aí, galera. Tchau, tchau. Certo, boa noite. Boa noite.